Então, vai ser abordado depois numa comissão mista do Congresso, cujo relator é o senador Roberto Rocha, que já está esperando para tentar fazer esse acoplamento numa PEC que já está no Senado. E, ao mesmo tempo, vamos abordar também os IPIs, os seletivos e os outros impostos. O segundo capítulo é exatamente esse que nós estamos entregando agora para o presidente Arthur Lira. Esse segundo capítulo é importante porque ele é um marco no sentido de que, por 40 anos, o Brasil aumentou os impostos sobre as empresas. Também, por 4 décadas, nós aumentamos os impostos sobre os assalariados. E, ao contrário, não houve a coragem de tributar os rendimentos de capital. Então, durante décadas, nós aumentamos os impostos sobre as empresas, dificultando investimentos, dificultando a criação de empregos, dificultando a acumulação de capital, que aumenta a produtividade e os salários dos trabalhadores brasileiros. Então, nós asfixiamos as empresas com os impostos excessivos de um lado, e, por outro lado, como elas não conseguiram fazer esses investimentos, não conseguiram gerar os empregos. Vocês viram que nós descobrimos 40 milhões de invisíveis. Pessoas com subemprego, com salários baixos, baixa produtividade. E os que resistiram, que são os assalariados, foram tributados também com ferocidade. Então, o que nós estamos fazendo é, pela primeira vez, aumentando os impostos sobre os rendimentos do capital, que são esses impostos sobre dividendos. E, com isso, nós vamos beneficiar 30 milhões. Os impostos serão reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados. Vocês estão com mais dinheiro no fim de cada mês. Porque esses impostos que vão lá para cima vão permitir a redução dos impostos para as empresas de um lado e, de outro lado, para os assalariados. Hoje são 8 milhões de brasileiros, são 31 milhões de declarantes, 8 milhões estão isentos. Nós vamos passar essa faixa de isenção de 1.900 para 2.500. Então, outros 8 milhões de brasileiros estarão isentos. 16 milhões de brasileiros estarão isentos do imposto de renda. Porque nós tributamos pessoas, o país de renda média é muito baixa de salário. Então, a pessoa ganha R$2.000 por mês, já está pagando imposto de renda. Quando nós passamos essa faixa de isenção para 2.500, que é uma promessa do presidente durante a campanha, o tempo inteiro ele dizia, vou baixar, vou baixar, vou baixar. Ele queria que fosse até 3.000. Nós estamos com dificuldade de recursos, nós estamos em anos difíceis, mas aumentando a arrecadação, não a arrecadação cíclica, como está se dizendo. Não há o menor risco de nós desequilibrarmos as finanças. O que nós estamos transformando em aumentos de isenções e tudo isso é o componente estrutural. A gente sabe que, estruturalmente, o Brasil agora vai crescer uma taxa um pouco maior. E nós controlamos as despesas. Eu sempre agradeço ao nosso Congresso, porque nós controlamos as despesas da Previdência, depois nós fizemos as privatizações que estão derrubando a relação dívida-PIB, estamos gastando menos com juros da dívida, economizamos 400 bilhões de reais em 4 anos com juros da dívida. E agora vem aí a nova administração pública, economizando mais 300 bilhões do outro lado. Então, toda essa economia que nós estamos tendo com a reforma e controle de gastos, nós queremos transmitir à população. 30 milhões de brasileiros assalariados pagarão menos imposto de renda, porque pela primeira vez nós estamos tributando os ganhos e os rendimentos de capital. Então, basicamente, essa é a essência. O nosso secretário Toches vai dar agora uma coletiva de imprensa para tirar todas as dúvidas, explicar todas as dimensões da reforma, e é só o começo. Isso é só o começo, porque uma reforma, nós não somos revolucionários, nós somos evolucionistas. Nós vamos fazendo as mudanças à medida que as finanças vão melhorando, nós vamos aumentando. Então, um programa social como Bolsa Família pode ser melhorado, os impostos podem ser reduzidos do outro lado, à medida que nós controlamos os gastos, as despesas. Então, nós vamos fazer essas pequenas mudanças, mas elas vão mostrando a nova direção. Se por 40 anos os impostos subiram, agora vão cair os impostos das empresas 2,5% no primeiro ano, mais 2,5% no segundo ano, e assim por diante.
é possível até continuar reduzindo, porque nós prometemos sempre que os aumentos de arrecadação vão ser usados exatamente na diminuição dos impostos para outros que hoje estão pagando muito. Então, quem não pagava, começa a pagar, e quando todos pagam, é possível que todos paguem menos. Então, essa é basicamente a filosofia da reforma, é a nova direção que nós estamos fazendo, e eu reafirmo que nada disso seria possível sem o apoio do presidente, de um lado, e, de outro lado, a capacidade de trabalho, o compromisso do nosso presidente Arthur Lira em encaminhar as reformas, encabeçar, tomar o comando no sentido de aprovar, porque ele sabe que está beneficiando 30 milhões de brasileiros. Os 30 milhões na declaração de imposto. Está beneficiando 200 milhões de brasileiros quando o país começa a crescer, investe mais, aumenta a produtividade do trabalho e aumentam os salários. E reduzimos os impostos. Nosso presidente. Bom dia a todos. Hoje é um dia para todos nós muito importante, significativo no Congresso Nacional. E nessa oportunidade o presidente Pacheco, por motivos maiores, ele está em Minas Gerais, mas se estivesse em Brasília estaríamos juntos aqui. Importante que todos saibam o que realmente acontece. Câmara e Senado, neste biênio, conversam muito e andam juntos na discussão das pautas, das reformas, das privatizações, das matérias estruturantes. Na manhã de hoje, o governo nos entrega, aqui com a presença da ministra Flávia Arruda, do ministro Ramos, do ministro Guedes, do secretário Tostes, alguns parlamentares, o deputado Vinícius, o deputado Passarinho também estava lá dentro, o texto da reforma do imposto de renda, dos dividendos, a CBS já está aqui, o passaporte tributário já estamos encaminhando discussão com o texto, com as duas casas conversando juntas. A reforma constitucional também, por esses dias, terá o seu início de discussões de uma maneira bem tranquila e, como sempre, nós estamos fazendo durante essa gestão, com muita transparência, com muita discussão, sem assodamentos, com um plenário com os textos amadurecidos na cabeça dos parlamentares, para que as versões não tenham êxito neste período. O Brasil, ministro Guedes, a gente fazendo um acompanhamento muito rápido, é o país que mais reformou no mundo durante o período da pandemia. Em todos os países do mundo, o Brasil é o único que está conseguindo fazer as reformas estruturantes num período de adversidades. Isso deve ser uma vontade da Presidência da República, uma vontade da equipe econômica, dos outros ministérios, dos ministérios de articulação, da Casa Civil e do Congresso Nacional. Eu quero aqui render todas as homenagens ao plenário da Câmara dos Deputados, que tem sido corajoso, que tem sido eficiente, que tem sido propositivo, com líderes que são voltados a decidir as questões das reformas no país. E nessas que estão agora tramitando, eu estava ontem em São Paulo, cheguei agora há pouco, o otimismo de todos os cenários para o Brasil é impressionante. Ministro Guedes, nós não podemos, em hipótese alguma, atrapalhar esta rampa de crescimento do PIB, dos empregos, do otimismo, da vontade de vencer e nos livrarmos das máscaras, para que a gente rapidamente, agora nesse segundo semestre, com o aumento da vacina, possamos dar a alegria ao brasileiro de voltar a conviver socialmente e de ter um Brasil mais justo, onde quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Não ter aumento da carga tributária é uma premissa, simplificar é outra, desburocratizar é outra e, principalmente, dar segurança jurídica. Esse é o nosso compromisso, é o compromisso das discussões que serão travadas aqui na Câmara e no Senado Federal. A reforma administrativa, que está bem encaminhada, não vai mexer em nenhum direito adquirido de qualquer funcionário atualmente. Nós vamos discutir as regras do novo modelo mais eficiente, mais leve, mais propositivo, não medindo funcionários, medindo o serviço público.